Boa noite a todos. Nós aqui da Igreja Cristã Gilead de Aerolândia estamos aqui dando início a mais um podcast, onde hoje iremos tratar, aqui estamos com o nosso querido pastor Daniel Duran, que vai responder algumas perguntas e vai nos esclarecer muitas das dúvidas, E o tema que a gente vai estar abordando hoje vai ser Reforma ontem, conflitos hoje. Sabemos que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele afixou lá as 95 teses e foram fixadas na igreja de Castelo de Wittenberg. E gostaríamos de comemorar, e já que está completando 504 anos, agora no dia 31 de outubro de 2021, e queria que o pastor Daniel nos explicasse um pouquinho como que foi, essas reformas, e o que a igreja hoje colhe, como fruto desses conflitos que ocorreram, na reforma dessa data. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nosso momento teológico, Pois bem, Jonas, Lutero não foi ele sozinho que fez a reforma, Ele é o ícone, ele é o símbolo da reforma, porque por causa das atitudes dele que foram de muita coragem, e ele teve apoio, Ele teve apoio na Alemanha, diferente de outros lugares, que os reformadores não tiveram esse apoio. Então ele não foi um homem, a reforma não foi provocada por um homem só, mas a data do dia 31 de outubro de 1517 foi marcante, porque Martinho Lutero, ele pregou as 95 teses, nessa catedral, de Wittenberg, que é a igreja chamada Igreja de Todos os Santos, Ele foi mesmo no panteão dos deuses, E ele também, o que motivou isso, foi aquele frade, o Tetzel, que fazia um discurso, muito apelativo para as indulgências e arrecadação de dinheiro, ofertando aos fiéis o perdão dos pecados por meio dessas indulgências, desse dinheiro, que era arrecadado. Então, assim, a reforma, ela surgiu no coração de muita gente, não foi só no coração de Lutero, mas Lutero, ele é tido como referência, Nós temos aqui Thomas Cranmer, John Knox, William Tyndale, temos John Calvino, temos Zwinglio. Então esses personagens, foram homens de coragem, pessoas de fé e pessoas que deram início, à exposição da nova fé, a igreja reformada, Então o que você me perguntou aí sobre a parte de contribuição, a Bíblia se tornou autoridade, certo? Suprema da igreja cristã, porque até então não era a autoridade da igreja, era a própria igreja católica, Era a autoridade papal, E a autoridade da tradição em si, da igreja, Então a reforma, ela trouxe a Bíblia, ao seu lugar devido de suprema autoridade em todas as questões de fé, de religião, de doutrina, Outro ponto também é que a Bíblia passou a ser lida em vários idiomas, A Bíblia passou a ser lida em vários idiomas. Esse foi outro benefício. Por quê? Porque naquela época não havia essa facilidade. Para você poder ter uma ideia, Jonas, você poder ler a Bíblia naquele tempo, você tinha que saber latim. Certo? Eles não autorizavam a tradução da Bíblia para outro idioma, certo? Então a reforma, ela quebrou isso, quebrou esse círculo vicioso, E passou-se a ter uma grande reprodução, publicação, circulação aos milhões do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, depois da reforma, Martinho Lutero, inclusive, ele fez uma tradução da Bíblia para o alemão, Um benefício para o povo alemão. Isso está na história da igreja na Alemanha, A igreja reformada na Alemanha. Então esse é um outro benefício. A Bíblia passou a ser lida em vários idiomas, que isso não acontecia,
né? Eles não permitiam, a igreja romana não dava essa permissão e colocava dificuldades para o estudo da Bíblia, a leitura, né? Já tinha dificuldade com o idioma, né? Que tinha que saber o latim, e o acesso era muito difícil. Então a reforma aproximou a Bíblia do povo, né? Outro benefício foi o cristão se afastou da iconodulia, né? E se afastou de dogmas sem respaldo bíblico. Então o uso litúrgico de imagens de escultura, a crença no purgatório, a crença na indulgência, a crença na penitência, a primazia de Pedro, na sucessão de Pedro, na sucessão apostólica, e as superstições populares também que se juntavam a tudo isso. Então foram todos rejeitados e substituídos pela racionalidade. Que, como está lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer ali sobre que a gente venha ter um culto racional, né? Então a racionalidade, né, e orientação baseada na Bíblia levou, né, os fiéis, né, os que aderiam ao movimento da reforma a se afastar dessa iconodulia, desses dogmas sem respaldo bíblico, né, e essas superstições populares, né. Então isso influenciou diretamente na igreja reformada em sua liturgia, em sua homilia e em sua doxologia. E também o último ponto que eu poderia acrescentar à sua pergunta é: o cristão passou a ter uma relação pessoal com Deus, né? Que tinha um grande problema, né? Havia muitos medianeiros, né? Intermediários, né? Entre o cristão e Deus. E aí o relacionamento desse cristão com o divino era estático, né? Não era um relacionamento dinâmico, né? A vida religiosa era como se houvesse um Deus irado, sim, certo? Incomunicável, e que por isso era necessário ter um padroeiro, né? Para a ajuda do adorador nessa relação. Então, quando a igreja reformada se estabilizou, o adepto da nova fé, né? Ele falava diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo, como acontece hoje entre nós evangélicos, né? E nós temos um único mediador, né, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso mediador pessoal. E através de Jesus Cristo se obtinha a remissão dos pecados, a redenção, a certeza da vida eterna, tudo por meio da fé somente, né? Pelo sacerdócio universal dos crentes e com o respaldo de tudo isso na Bíblia Sagrada. E infelizmente, né, naquele tempo, os sacerdotes, né, não davam essa liberdade para o fiel ter um relacionamento assim com Deus. Eu queria que o senhor diferenciasse um contraponto do Martinho Lutero. Que contraponto seria esse? O famoso João Tetzel. E eu queria que o senhor diferenciasse a ação dele, né? E quais eram os seus interesses de João Tetzel comparado com Martinho Lutero? A igreja católica, se vocês olharem no catecismo, né, se a gente for conferir o próprio catecismo atual da igreja católica, eles não mudaram muita coisa em relação às indulgências. Não mudaram muito, né? A gente poderia até aqui fazer algumas citações, mas o tempo não nos permite, do catecismo, mostrando, né, essa situação, né? Mas o que a Igreja Católica tirou hoje foi essa influência desse cidadão aí do John Tetzel, que ele era o arrecadador das indulgências, certo? Abraão de Almeida, em seu livro, né, em 1998, páginas 61 e 62, depois eu vou disponibilizar para os queridos amigos e irmãos o link aqui desse material que eu produzi para nos ajudar aqui, né, nos balizar aqui no nosso momento teológico, e vamos disponibilizar para todos, tá bom? Ele vai dizer as afirmações que Tetzel fazia diante do povo, que ele andava pelos lugarejos, pelos lugares da Alemanha, ruas, praças. E ele era muito apelativo, né? Ele dizia: como sois surdos e desleixados, com uma significante quantia podeis livrar o vosso pai do purgatório, e apesar disso sois tão ingratos que não comprais a sua liberdade. Vinde, eu vos darei cartas
munidas de selo, pelas quais todos os vossos pecados vos serão perdoados, mesmo os que desejais cometer no futuro. As indulgências salvam não só aos vivos, mas também os mortos. E apenas a moeda tine no fundo do cofre, vossa alma será libertada do purgatório para o céu. Então, essas coisas, né, elas ocorriam vamos dizer assim, né, debaixo do nariz de Lutero, né, e ele começou a contestar essas coisas como um professor, né, como um acadêmico, um estudante, um conhecedor, um mestre, né, em teologia, né. Com certeza ele não suportou, né. Como a gente poderia citar aqui, eu posso citar aqui um historiador, que o Papa reinante, que era o Leão X, né, em razão da necessidade de somas para arrecadação de dinheiro para o templo de São Pedro em Roma, então ele autorizava, ou seja, João Tetzel, ele não fazia essas arrecadações, esse marketing, né, por conta própria. Ele fazia por influência do Papa Leão X, né. Então isso foi o contraponto que levou Martim Lutero a se posicionar, certo? E as 95 teses, né, foram colocadas lá na catedral, né? Por quê? Porque ele estava realmente enfurecido, né, com tantos ensinamentos errados, principalmente esse, né, que até irracional. Sim. Que até o pessoal da Renascença, né, que são escritores fora da igreja, que passaram a escrever, a produzir cultura, produzir material, né, eles também achavam isso um absurdo. Imagine você, Lutero, né, um teólogo, um mestre, como ele também não ficaria, né, sendo da igreja, da própria igreja. Então foi isso que veio como contraponto, né, e serviu de estopim para Martim Lutero pregar essas 95 teses naquela igreja de Todos os Santos. E o pessoal sem conhecimento bíblico, né? Sem conhecimento algum, para ver a relevância que teve o Martinho Lutero, né? Não só sem conhecimento, mas também sem acesso, né? Porque eles não tinham acesso à Bíblia. Esse acesso foi dado depois que houve a reforma. O movimento de reforma protestante, né, foi que as pessoas passaram a ter acesso. Também nós temos uma contribuição muito forte, né, de Gutenberg, que foi a produção por meio dele, né, do texto impresso. E isso ajudou muito Lutero na divulgação, né, e circulação dos textos de Lutero, refutando as pregações, né, e os apelos de Tetzel, entendeu? Então a imprensa que foi inventada em 1455 por Gutenberg, né, que foi o surgimento do livro impresso, que inclusive o primeiro livro impresso foi a Bíblia, né? Olha aí. Graças a Deus. Mover de Deus. Aí é Deus trabalhando, antecedendo, né, a reforma, Deus já preparando o caminho, né? Então isso influenciou e ajudou muito aos reformadores a produzir conteúdo, né? E as pessoas ignorantes e que não tinham esse conhecimento, como você está falando aí, nem acesso, passaram a ter. Só que a igreja fazia um movimento de combate, entre aspas, né, aos hereges. E esse material, quando a igreja conseguia interceptar, eles tocavam fogo, né? Eles destruíam todo o material. O reformador, ele acabava sendo morto, né, como um herege pela igreja, né? Então não era uma coisinha simples você fazer o que Martim Lutero fez, não. Você estava colocando a sua cabeça a prêmio. É importante o conhecimento. E hoje em dia a gente tem tanto material, né? E muitas das vezes a gente não valoriza, né, o que foi derramado sangue, né, para conquistar. Tanto a questão que era uma luta, né? Tanto o Império Romano fez muitas ações também para estar destruindo, né?
essa proliferação, né, da Bíblia, do ensinamento. E hoje, muitas das vezes, a gente não valoriza tanto, né, a Bíblia em si. Foi muito importante mesmo. O Império Romano, né, até o edito de Constantino, era adversário dos cristãos, né? Então, quando veio o edito de Constantino, que foi uma autorização para a religião cristã, as coisas foram aliviando a barra para o lado dos cristãos. Mas, em contrapartida, começou a entrar na igreja, né, pessoas que não eram convertidas, né, e pessoas que, em vez de abraçar a fé apostólica, né, as doutrinas dos apóstolos, né, eles faziam meio que um sincretismo religioso. Por isso que deu no que deu, né? Uhum. Esse paganismo, né, esse pensamento em cima do mérito, né? Como é que eu dando dinheiro, que até os pensadores renascentistas achavam um absurdo isso. Não era só Lutero, não era só quem era religioso, que conhecedor teológico, que achava absurdo, não. Os pensadores renascentistas também achavam um absurdo como é que você compra o seu perdão com dinheiro, né? Então era algo muito flagrante, né? Algo muito estampado na cara de todo mundo. Você tinha que ser muito ignorante, muito analfabeto, para você não perceber tamanho logro que estava acontecendo naquela época, né? E o senhor poderia explicar um pouquinho também sobre... Porque a reforma não foi só lá na Alemanha, né? O senhor poderia falar um pouquinho também das outras reformas em outros lugares? Por exemplo, qual a influência de João Calvino? Lutero teve influência nele, no caso, em João Calvino? Teve na justificação pela fé, né? Em muitos pontos de Lutero, né? Calvino com certeza deu continuidade. Só que Calvino ele partiu mais para o lado da soberania de Deus, né? A questão onde nasceu o calvinismo, né? Que a gente chama assim. Já Lutero, né? Os herdeiros de Lutero, eles se preocupavam mais com a palavra da cruz, né? A palavra da cruz, com a mensagem da cruz. E já Calvino não, é a questão da soberania de Deus, né? E Calvino foi na França, né? Divulgação do trabalho, de toda a reforma na França, a influência toda vai para João Calvino, né? E temos também a participação na Inglaterra, que foi muito difícil, ficou muito à mercê da monarquia. Foi uma reforma muito complicada, a reforma na Inglaterra. Não foi fácil, porque passava pelo poder dos reis e das rainhas, né? Então, nesse íntere aí, da reforma, até a igreja se estabilizar, né, dentro da Inglaterra como protestante, foi muita confusão, foi muita questão de poder político para resolver isso, sabe? Foi tratado mais no âmbito político do que no âmbito religioso. Foi uma confusão muito grande na Inglaterra, certo? Mas nós temos aí John Knox, né, que também foi um personagem muito importante no país da Europa, né, que é a Escócia, e foi dele que nasceu a Igreja Presbiteriana, né? A Igreja Presbiteriana. Então, o movimento da reforma, ele às vezes aconteceu simultaneamente no ano de 1517. Lutero lá pregando as teses e em outro canto já tendo manifestação de outras pessoas. Eu estou falando isso porque às vezes a gente pensa que foi Lutero que começou, né? Não foi Lutero que começou. Até antes dos reformadores havia os pré-reformadores, né? Que o tempo aqui não dá para a gente mencioná-los e falar um pouco sobre eles. E foram todos mortos, né, pela Igreja Romana, né? Foram silenciados pela fogueira, né? Foram destruídos, né? Perseguição mesmo. Foi um negócio sério, mas... então, assim, esse sentimento de querer reformar a igreja, ele já vinha acontecendo antes, durante Lutero, e depois
foi que realmente houve a ruptura, né, e o surgimento mesmo nas nações, né, de igrejas reformadas. Bacana. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu creio que é o pilar mesmo de nós cristãos, né? Como se baseia os 5 pontos, as 5 solas, né? Como comumente o pessoal fala, que vão estar dando base à nossa fé, basicamente, como cristão. O senhor poderia dar uma breve explicação para a gente? As afirmações que Martinho Lutero fez, né? As afirmações que ele declarou, né? A gente pode ver aqui no dicionário de George Martin e Larry Nichols, na página 120, ele vai dizer o seguinte, que as declarações de Lutero atacavam as indulgências, a autoridade papal, e este documento deu origem ao movimento das massas, né? Conhecido como Reforma Protestante. Lutero, monge agostiniano, ensinava que a salvação era somente pela graça, somente pela fé, e a única autoridade nas questões de fé é somente a Bíblia. Ao confiar somente em Cristo, as indulgências seriam consideradas totalmente desnecessárias. Eu achei muito interessante esse comentário, né? E temos também as afirmações das 95 teses, né? A gente pode citar aqui algumas, né? Por exemplo, a tese de número 36, ele diz assim: todo cristão que sente o verdadeiro arrependimento pelos seus pecados tem direito a uma completa remissão do castigo e da culpa, sem que para isso necessite de indulgência, certo? Ele vai, as citações, né, de Lutero, as afirmações que ele fez, né? E nós também temos aqui um documento histórico, né, de um frade, esse frade Domiciano, um grande apologista da Igreja Católica, né, que teve um debate. Ele é conhecido na Igreja Romana como o mestre debatedor, né? Ele é professor de teologia e tudo mais, e teve um debate com um seguidor de Lutero. Só que Lutero foi convidado, né? Isso em 1519, já depois de Lutero já ter pregado as 95 teses lá na Catedral, né, de Todos os Santos. E o interessante, esse documento que ele escreve, esse aqui está nos créditos de Henry Bergson, que ele, no seu livro, né, na página 239, esse livro foi escrito em 1983. Ele registra, esse livro chama-se Documentos da Igreja. Ele registra, né, esse comentário de John Eck, que ele era um frade, né, um frade dominiciano, e ele teve um debate com um seguidor de Lutero, Andreas, né, e foram dois debates, um em junho e outro em julho de 1519. Então, no segundo, Lutero esteve presente, e aí ele acabou também debatendo com o próprio Lutero. Aí nesse texto que ele escreve, né, ele relata a seguinte frase, a seguinte texto sobre Lutero. Ele diz o seguinte: Lutero nega que Pedro tenha sido o chefe dos apóstolos, nega que a igreja foi construída sobre Pedro, sobre esta pedra, etc., né? E embora eu lhe citasse Agostinho, Jerônimo, Ambrósio, Gregório, Cipriano, Crisóstomo, Leão e Bernardo com Teófilo, contradisse a todos eles sem pestanejar. Disse que ficaria sozinho contra 1000, embora não fosse apoiado por ninguém, porque somente Cristo é o fundamento da igreja, pois nenhum homem pode pôr outro fundamento. Defendendo ele então os gregos e os cismáticos, dizendo que mesmo que esses não estejam sobre a obediência ao Papa, estão ainda salvos. Mais à frente na carta ele disse muitas outras coisas escandalosas e absurdas, que um concílio visto constar de homens pode errar, que não se prova pela Sagrada Escritura a existência de um purgatório e etc. Tudo isso verifiquei lendo nossa disputa, visto que foi transcrita por relatores dignos de fé. Fecha aspas. Então essas e outras afirmações de Martinho Lutero, né, e demais expositores da fé da Igreja Reformada, e também com o surgimento posterior das confissões de fé das igrejas reformadas, e aí nasce o slogan, né? Então esse slogan, né, das 5 solas, né, em frases em latim, elas nasceram como slogan
né? Bem resumido mesmo, né? Digamos assim, é um resumo do resumo, né? Daquilo que os reformadores se posicionaram, né? Tanto os pré-reformadores, os reformadores e os que deram continuidade à construção da nova igreja, né? Da nova fé, a fé reformada. Então aí surgiu os solos Christus, sola fide, sola gratia, sola deo gloria e sola scriptura, né? Solos Christus é que somente Cristo, né? Somente Cristo nós temos a salvação, nós obtemos o perdão dos pecados, a remissão, a vida eterna, né? Somente pela fé, sola fide, né? Nós obtemos a salvação, sola gratia, né? Somente pela graça, que esses dois slogans se encaixam muito bem com Efésios 2:8, que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Uhum. Sola deo glória, né? Por causa que a glória era dividida, né? A glória de Deus era dividida com um monte de santos, né? Com um monte de medianeiros, padroeiros, né? Então a glória de Deus acabava sendo que dividida. Então o posicionamento dos reformadores em a glória ser só de Deus, né, que também roubava essa glória também, a autoridade papal roubava também essa glória, e a glória foi agora dada pelos reformadores somente a Deus, né? E a Escritura, que passou a ter o seu lugar realmente de merecido, de ser a autoridade final nas questões de fé, de religião e doutrina, né, que é o sola Scriptura. Então essas frases em latim hoje surgiram como slogan, né, das confissões de fé, das declarações de Martim Lutero e dos reformadores. Interessante. Reforma ontem, conflitos hoje. Me parece, pastor Daniel, que antigamente era a Igreja Católica, né, que tinha essas indulgências, né, essas petições, se passando por realmente homens de Deus, né, onde visavam o dinheiro para remissão de pecados, para tanto das pessoas vivas como dos pecados futuros, quanto até de quem já morreu. E me parece hoje, né, que a gente vive exatamente a mesma coisa, né, com algumas até igrejas atuais que se dizem serem cristãs, que se dizem serem realmente de Deus, mas que, se a gente for analisar friamente, o comportamento é exatamente igual ao do João lá, que pegava aquele papel em branco autorizado, assinado pelo Papa, e só que em vez de ser esse papel assinado pelo Papa, hoje em dia são águas ou são xícaras de R$1.000, são canetas que vão te fazer passar no concurso. E me parece que, eu acho que não é mais a Igreja Católica, são algumas das que se dizem cristãs, que, se a gente for analisar aqui pelo critério de Lutero, ele, como diz outro, ele deve estar se revirando no túmulo. Com certeza. Né? E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso, né, para não ficar só lá, a gente aplicar história, hoje, né, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia hoje. Exatamente, Jonas. Atualmente, né, a gente está vivendo um período, né, muito estranho no meio evangélico, no meio chamado igrejas evangélicas, né? Porque é como a gente colocou no tema do nosso podcast aqui, né? Reforma ontem, né, e conflitos hoje. Infelizmente, atualmente, a gente tem um conflito grande, né, diante do nosso passado, do nosso legado, né, como igrejas evangélicas, descendentes, né, de protestantes, de reformadores. Então é muito triste, né, essa constatação que eu faço aqui no meu texto, né? Depois a gente vai disponibilizar para o pessoal, certo? Então a gente precisa ver algumas coisas. Por exemplo, a sola escritura, ela se tornou uma frase conflitante hoje, certo? Hoje muitas igrejas, denominações evangélicas de perfil carismático, soterraram
esse pilar da reforma protestante com seus meninos de recado, né? Que atuam como profetas de Deus, são apresentados como se fosse um puxadinho da Bíblia, né? Eles fazem suas afirmações, revelações, profecias e são tidos como palavra de Deus. Então, gera um conflito com uma das 5 solas, que é a sola Escritura, e muitos crentes hoje preferem ouvir essas pessoas e andam atrás delas por aí, em vez de consultar a palavra de Deus que está em nossas mãos e de tão fácil acesso que naquele tempo não tinha. Hoje nós temos e as pessoas preferem fazer um regresso à ignorância do passado, né? Dentro desse ponto temos também a pregação, né? A homilia da igreja, que se tornou um púlpito de discurso de filosofia, discurso psicológico, discurso de coach, de autoajuda, de terapia, de exposições de doutrinas humanas, em vez de um discurso simples da palavra de Deus, uma exposição bíblica. Sim, entendeu? Sim. Então, muitos cristãos protestantes, evangélicos, perderam a sensatez de que a Bíblia é suficiente para todos os assuntos da vida, suficiente em matéria de fé, doutrina e religião, sozinha tem o poder de operar na alma do ser humano e destruir fortalezas. Hebreus 4:12, 2 Coríntios 10:14, Efésios 6, do 13 ao 17, são referências bíblicas, né, que respaldam o sola Escritura, né, a suficiência da Bíblia. Então nós vemos hoje como se a Bíblia não fosse mais suficiente. É preciso acrescentar uma dose de psicologia, uma dose de psicanálise, uma dose de terapia, de autoajuda, para que a alma do pecador tenha um tratamento eficaz. Então, para mim, isso é um absurdo, né? É um regresso, né, àquele tempo, e é um conflito, né? Reforma no passado e hoje é um conflito com aquilo, né? Então, o que são essas igrejas? São reformadas? São o quê? São igrejas evangélicas? Como assim evangélicos? Se os evangélicos nascem, né, e são derivações da reforma, né? Sim. Então é uma situação que a gente fica hoje para refletir, certo? A gente poderia pontuar aqui um monte de coisa. O sacerdócio universal dos crentes, que hoje foi roubado, infelizmente, né? A gente tem na Bíblia Sagrada, em 1 Pedro 2:9, né? Apocalipse 1:6, Romanos 12:1, o claro respaldo bíblico do sacerdócio universal, que era isso que os reformadores pregavam. Não, você não é sacerdote, somos todos nós. Não é só o Papa que é sacerdote diante de Deus, nós também todos somos sacerdotes. Mas infelizmente a igreja evangélica, né, algumas igrejas acabaram meio que roubando dos crentes o sacerdócio universal, né? Os cargos, né, de presbítero, pastor, bispo, reverendo, apóstolo, profetas, que atuam como verdadeiros papas. Eu não tenho nada contra o pastor, a figura do bispo, né? Tem gente que é chamada de reverendo. Não concordo com as pessoas serem intituladas de apóstolos. Nem os pais da igreja quiseram ser chamados de apóstolos, né? Essa questão de profetas também é uma questão muito complicada, porque a igreja já está edificada. Está lá em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja já está edificada. Os apóstolos e profetas, eles com muito sangue, com muita lágrima, com muito suor, com muita dedicação e com a inspiração especial do Espírito de Deus, escreveram a palavra do Senhor e deram fundamento. A igreja já tem o seu fundamento. Então eu discordo desse pessoal aí que se afirma apóstolo, que se afirma profeta, e discordo também de todos esses personagens, né, tanto como pastor, bispo, sei lá quem for, que acabam meio que atuando como papas dentro de suas denominações, né? Ao invés de serem cooperadores, facilitadores da igreja, eles acabam se posicionando como cabeça da igreja. Aí o corpo de Cristo fica meio que aleijado, né? Você já pensou uma pessoa com 2 cabeças? Né? A Bíblia é clara. Confuso, né? E a Bíblia é clara. 1 Coríntios 3:11, Colossenses 1:18, Efésios 4:15, em nos doutrinar que o cabeça da igreja é Cristo, né? Mas infelizmente isso tem gerado problemas dentro da igreja, né? E feito da igreja o
corpo de Cristo uma coisa, uma aberração, né? E como era no passado, porque havia essa bipolaridade, né? Do Papa, cabeça da igreja, e de Deus, de Cristo, cabeça, e ficava essa bipolaridade. E hoje, infelizmente, a igreja evangélica, através do posicionamento de muitos pastores, de muitas lideranças, intitulados de apóstolo, agora, falta só semideus, ou secretário de Deus logo, né? E eles acabam roubando o sacerdócio universal dos crentes, né? Porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. O pastor, ele é um cooperador, entendeu? O papel dele é cooperar, é edificar, entendeu? Auxiliar. Ele não é ser o cabeça, né? Então é complicado, muito complicado. Então esses, né? Eu acredito, Jonas, que todos os solas, no meu artigo que eu escrevi aqui, eu mostro isso, todos os solas foram colocados em conflito hoje pelas igrejas evangélicas, tidas evangélicas, infelizmente. Sim. Eu citei só 2 casos aqui, né? Sem falar dos pensamentos e posicionamentos dos reformadores, como esse que é o sacerdócio universal dos crentes. E é interessante também, para você que está nos ouvindo, que aqui nós da Igreja Cristã Gileade, o pastor tem nos orientado, né? Tanto por meio do CADIC, que vem nos edificar muito, né? O CADIC é justamente a capacitação, né? Nos capacita. E também temos o devocional, né? Compartilhado, onde a gente intitula também como DORT, que aí são algumas perguntas, né? A gente está fazendo a leitura bíblica de maneira ordenada, de maneira coerente, para a gente saber o início, o meio, o fim, o que está sendo falado. E nós, a prática da própria leitura bíblica, né, pastor, já é um antídoto propriamente para a gente não cair nessas falácias, né, nessas igrejas ou nessas profecias ou nesses enganos, porque nós aqui da Igreja Cristã Gileade, Deus já tem colocado o pastor Daniel para nos orientar quanto a isso, né, a seriedade da leitura bíblica, da seriedade da prática da leitura, né, quanto aos nossos devocionais, a prática da comunhão, porque eu creio que tudo isso agrega para a nossa formação de caráter, porque qual é o objetivo em si, né, o benefício que a reforma trouxe para hoje é justamente termos esse acesso, né, de poder compreender a Bíblia. Hoje você tem em todas as versões no celular, né? Tem basicamente King James, você tem a linguagem de hoje, tem NVI. Então, tipo assim, em um simples clique a gente pode ver várias traduções que vão estar nos edificando, né? A ter um conhecimento maior, né? Mais facilitado. Então que nós possamos valorizar essa leitura, né? E esse acesso que não nos é obstruído por nada. E antigamente não tinha, né? Antigamente esse acesso era dificílimo. Como nós já falamos aqui, já pontuamos aqui, né? Ninguém tinha esse acesso como as pessoas têm hoje. E a gente fica assim, meio que assim... admirado, né, com a multidão de gente que se aglomera em torno desses ministérios, né, esquisitos, né, que, por exemplo, o combate massivo dos reformadores ao dogma da indulgência hoje é aviltado pelo comércio da fé em muitas denominações evangélicas, que é um verdadeiro comércio da fé, entendeu? Aquele famoso frade John Tetzel, ele ficou praticamente no chinelo com esses pregadores, né, esses pastores. O arrecadador das indulgências hoje, ontem, né, o Martim Lutero se confrontou com ele, pregou as 95 teses, né, na porta da igreja de Todos os Santos. Hoje se multiplicaram esses John Tetzel, se multiplicaram aos milhares, né, de oradores, de púlpito, arrecadadores de grandes quantias, fazendo comércio da fé sobre a influência da famigerada teologia da prosperidade. E nesse diapasão já se propuseram, por exemplo, na história,
a gente percebe atualmente, né? Já teve oração de R$ 900, já teve oferta de objetos ungidos a preços exorbitantes, promessa de prosperidade financeira por método de oferta gorda. Já se falou até que Jesus era rico por morar na beira do mar da Galileia. E que pregador famoso falou isso, né? E de que Jesus se enriqueceu porque ele trabalhava na fábrica de seu pai, né? na carpintaria, e ele fazia um milagre ali nas cadeiras, se multiplicava as mesas, e aí arrecadava muito dinheiro, e por isso que Jesus ficou rico. Então, chega a ser bizarro. Enquanto que o frade John Taylor gritava nas ruas da Alemanha, fazendo o logo com o povo em nome do perdão dos pecados, pela compra de um papel assinado, né, pelo Papa, garantindo o perdão desses pecados, para encher as paredes da Basílica de São Pedro, né, de ouro, né? Esses chamados avivalistas, entre aspas, pregadores da prosperidade, agora clamam em rádio, TV, internet, para construir seus prédios medonhos, né, e ostentar aí as suas riquezas, enquanto que a Bíblia nos direciona ao quê? Ao contentamento, né, com as posses. Está lá em 1 Timóteo 6,8, que todas as coisas, né, nos serão acrescentadas, diz lá em Mateus 6,33, né, todas essas coisas. Quais são as coisas? O comer, o beber, o vestir, está no versículo 31, né? A tomarmos cuidado com as riquezas, 1 Timóteo 6,9, né? Então, esses camaradas, né, insuflam as multidão ao descontentamento, né, e à sedução das riquezas. O caminho que a gente prega aqui na igreja, né, e tem muitas igrejas também que têm feito mesmo, né, é que as pessoas que queiram ter bens materiais, as pessoas querem ter alguma coisa na vida, o caminho é o quê? Trabalho e estudo. E a igreja não é lugar para isso. A igreja, o foco dela é o céu, são assuntos espirituais, celestiais, não terrenos, né? Está lá em Filipenses 3, 19, 20, que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15 fala que nós somos espirituais, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6 vai mostrar que nós temos que ter uma abnegação pessoal, nós temos que nos revestir de humildade. Em Lucas 24, 47, Jesus nos ensinou a pregar o quê? Pregar o arrependimento, né? Em Atos 3,19, os apóstolos trabalhavam o quê? A conversão. Em Lucas 9,23, Jesus falou de negar a si mesmo, que é trabalhar a renúncia. Então, são assuntos que não tem nada a ver com a vida terrena, mas sim com a celestial. Então, a igreja não é lugar para isso, né? E, infelizmente, essas pessoas, né, têm feito, né, prometido um céu na terra, né? Então, é um grande conflito, né, que a gente percebe. E o que é pior, Jonas, a gente tem, como você falou aí, né, a gente tem todo esse acesso, a gente tem todas essas bíblias, esse material, né? Nós temos aí, como você já falou, várias traduções. Nós temos, se você entrar na internet, você tem acesso ao texto, o texto grego, né? Que todo fotografado, por exemplo, o Codex Sinaiticus, né? Que é um texto bem antigo da Bíblia, em grego, do Velho Testamento, toda fotografada, disponível em site, né? A gente tem também sites que eu depois posso recomendar para os irmãos, né? A gente tem acesso ao texto grego. Existem aplicativos que você baixa para o seu computador, que você consegue ver, né, através do texto famoso, texto grego chamado texto Receptus. Você tem acesso à exposição do grego desse texto, e até com o auxílio do famoso James Strong, né, que é um biblicista, né, conhecedor do grego e hebraico, oferecendo explicação sobre cada palavra, né, não quase todas, mas a maioria das palavras da Bíblia sendo explicada por ele, no grego e no hebraico. Portanto, a gente vive numa vida assim, dessa forma, o juízo de Deus está muito maior sobre nós do que sobre o povo no tempo de Lutero, porque o povo vivia naquela situação por ignorância. E hoje não. Hoje é porque as pessoas, infelizmente, gostam de ser enganadas, e elas se deixam levar pela sedução, né, de riqueza, de conseguir coisas
por caminhos, por atalhos que a Bíblia não mostra. A igreja, a Bíblia, nós mostramos o trabalho. O trabalho, a Bíblia está lá em Provérbios, um monte de orientação sobre isso. É o trabalho, é o estudo. É o que você vai conseguir ter aquilo que você sonha. Não é você fazendo uma campanha, né? Por exemplo, como já vi, e eu tenho esse conteúdo todo disponível, né? Pessoas, esses John Tetzel, né? Da atualidade, prometendo o sonho da casa própria, né? Você compra uma saca de cimento, o cara oferecendo a saca de cimento de 200 gramas por um valor absurdo, que nem uma saca de 50 chega perto, é mais caro ainda do que uma saca de 50 quilos que você compra para fazer uma construção. E ele oferecendo isso, que você recebe essa saca, ele chama o rebuliço, né? Você vai orar, ele vai clamar, que está consagrado, e você... Por aí vai, né? Aquela garrafa de água mineral de 500 ml vendido a preços absurdos, em nome de prosperidade, em nome de bênção para a sua vida, né? Enquanto que mais cara que um garrafão de 5 litros, o valor que eles pedem para você dar, né, para receber essa água mineral ungida. Então, as pessoas abraçam isso hoje, não é porque falta conhecimento bíblico, falta de material que venham esclarecer, é porque realmente as pessoas gostam e querem ser enganadas. Entendeu? É o que a gente percebe, né, com muito pesar, né? E infelizmente se afluem, né, as multidões para isso. E eu vejo que uma vantagem que é o nosso relacionamento com Deus, ele foi basicamente mais palpável, digamos assim, né? Porque com o conhecimento bíblico, né, com o maior conhecimento bíblico, os nossos olhos, né, o nosso conhecimento em si de Deus, o mover do Espírito Santo acaba que fica mais nítido das nossas vidas, né? E a nossa comunhão em si com Deus, né, ela é mais aguçada com todo esse conhecimento devido a essas reformas e ao mover, né? Creio que é um mover do Espírito Santo, né? Porque aconteceu em vários lugares, com várias pessoas, e o surgimento da imprensa, movendo politicamente, movendo príncipes, movendo a parte romana lá, né? Então, a própria cultura, com o movimento da Renascença, né? Também pesou muito, né? A insatisfação das autoridades, dos governantes com o monopólio, né? Com o monopólio da Igreja Romana, do Império Romano. As nações elas queriam mais uma certa independência, e a Igreja Romana ela decidia quem tinha que ser o bispo naquela nação. Então isso também influenciou muito na insatisfação. O caminho foi preparado, né, para isso ter acontecido, mas o que é lamentável é hoje a gente ter esse conflito, que isso não era para acontecer dentro da Igreja Evangélica. Isso era para continuar, e como ainda continua, na Igreja Católica, né? Mas a gente vê igrejas evangélicas fazendo o mesmo procedimento, né, da Igreja Católica no quesito de uso de ícones, né, para os milagres, né, que na verdade é uma iconodulia, né, só que na versão moderna, né, uso de ícones e tantas outras coisas mais que acabam sendo como que um fetiche, né? O que é um fetiche? É um objeto ao qual se atribui poderes sobrenaturais ou mágicos e se presta culto, né? Então, infelizmente, se torna fraco o sola fide, né? Que é somente a fé. Poxa, se eu tenho que acrescentar mais alguma coisa, então não é mais somente a fé, né? Então é isso que a gente tem para explanar para vocês, né? Com o objetivo de esclarecer a população evangélica, né? Para que nós venhamos sair desse tipo de situação, porque eu acredito que um cristão de verdade, certo? Um cristão que realmente tem um conhecimento da palavra de Deus, tem um conhecimento bíblico, ele tá alinhado com as 5 solas, né? Ele está alinhado com o pensamento reformado. Ele não jamais vai botar o pé
num ambiente, numa igreja desse tipo. Uhum. Mas a gente percebe, né? Muita gente anda por lá. Eu acredito, Jonas, que isso é uma migração de católicos romanos, que há uma certa semelhança e eles acabam migrando para lá, sem mudança de tantas coisas, né? Apenas a mudança que ao invés das imagens, de esculturas, né? Os ídolos, né? Os ícones da igreja romana, eles são transferidos para o manto, para o caminho do sal sal grosso, que você vai nesse caminho, é o caminho da vitória, né? É a caneta ungida que vai, como você já falou aí, que vai lhe ajudar a passar num concurso, né? E por aí vai. Então é a migração de católicos, é o que acontece, e eles acabam que não mudando, não passando por um filtro, né? Do pensamento reformado, do pensamento do legado que Martim Lutero deixou, infelizmente. Amém. Gostaria aqui de agradecer, né, ao nosso pastor Daniel pela essa explanação, né? Reformas ontem, conflitos hoje. Gostaria também de agradecer ao Felipe, que está aí nos auxiliando, André, Luiz, o Anderson também, que nos ajudou. O Anderson também, que nos auxiliou aí. E que Deus possa nos dar sabedoria, né? De conhecer mais, de valorizar tudo isso que foi feito, de saber esse material maravilhoso que temos nas mãos, né? Essa importância do mover do Espírito Santo, usando Martinho Lutero, usando João Calvino, usando tantas pessoas, né? E nos libertando da ignorância em si, né? Acho que é o ponto fundamental. A verdade nos liberta completamente. E Cristo é a verdade, né, nas nossas vidas. E deixando aqui o texto de Filipenses 1:27, que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E conclama aqui a todos nós, né, nesse mês da Reforma, que completa 504 anos, né, nós venhamos nos posicionar, não venhamos a ser tolerantes, né, com algo que já foi prego batido e virado no passado, e a gente quer, né, desvirar o prego e puxar e fazer voltar ao que já foi resolvido no passado, né? Amém. Amém? Então um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus, né? E que nós possamos aí em breve, voltando aí com novas mensagens, novos podcasts de nosso momento teológico. Deus abençoe. Obrigado a todos.